Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E agora a gente vai trabalhar aqui no vídeo de hoje a respeito da BNCC. Como é que a BNCC se organiza, né? Bom, a gente tem que ter uma clareza de que a BNCC é um documento normativo. É uma determinação legal, ou seja, ela estabelece a norma, ela dita a regra, o que tem que ser seguido, o que tem que ser feito. Tá? É um documento que tem mais de 600 páginas e ele está estruturado em partes bem específicas e separadas. Então você pode estudar e aprofundar um aspecto, outro e assim por diante. Como, por exemplo, a introdução geral, tá? Depois tem a introdução para cada uma das 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também para cada uma das áreas do conhecimento. Então, depois ela vai aprofundar aí em cada área do conhecimento, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Sendo que tem uma especificidade aí, mas a gente vai aprofundar daqui a pouquinho em relação à educação infantil. Bom, a BNCC ainda tem uma parte muito importante e exclusivamente dedicada às competências gerais. São 10 as competências gerais da base, né? E é assim que elas são conhecidas, as 10 competências gerais da base, que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolarização básica. Então, é desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e chegando no ensino médio. Tá? E tem as competências específicas de cada área do conhecimento e componente curricular, e eles são igualmente descritos e de acordo com as etapas. Belezinha? Tudo em ordem? Bom, então a BNCC é tão completa, mas tão completa, que ela ainda aborda, inclusive, os direitos de aprendizagem e as habilidades que precisam ser desenvolvidas em cada aspecto, né, em cada objeto do conhecimento, e podem ser aí processos, conteúdos, conceitos, enfim, tudo aquilo que ao longo das 3 etapas da educação básica deve ser desenvolvido. Beleza? Bom, é novo por aqui? Ok, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, já se inscreve e também ativa o sininho para você ser comunicado ou comunicada assim que chegar um vídeo novo, material bacana para você estudar. Já está inscrito no canal? Nossa, que prazer te encontrar aqui novamente. Então, olha, já deixa aí o seu like, o seu joinha, porque o vídeo está bem bacana e foi especialmente feito para você. Outra coisa, compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos, seus conhecidos que vão se beneficiar de ter aí um pouco mais de esclarecimento, de aprofundar um pouco mais em relação à BNCC. Bora lá aprofundar um pouquinho esse assunto e resolver a questão, ver como é que isso cai nas provas? Bora lá! Bom, então, conforme eu estava dizendo para vocês, né, a BNCC, olha aqui, ó, a Base Nacional Comum Curricular, ela tá o quê? Ela tá dividida em 3 partes, né? Por conta das 3 etapas da educação básica, né? Então, a gente tem aí aspectos da educação infantil, a gente vai ter aspectos do ensino fundamental e temos também relação ao ensino médio, ou seja, em toda a educação básica. E a gente não pode se esquecer, né, de que a BNCC também trabalha com as competências, certo? Ó, competências gerais, né? E depois as específicas de cada área aí do conhecimento, né? De cada área do saber. Bom, a gente também vai ver aqui no vídeo, né? Por exemplo, as competências gerais. Competências gerais, né? Quando fala, né, em competências gerais, do que efetivamente se refere, né? É geral o quê? Olha, ela é geral porque ela serve para todas as áreas do conhecimento. Então, são competências que vão ser desenvolvidas
através do processo de ensino e aprendizagem, em relação a quaisquer áreas do conhecimento. E tem também as competências específicas, certo? Então, as gerais vão servir para todos, vamos supor assim, todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Ela serve para todos. As específicas, elas vão servir, por exemplo, para a área de ciências, tá? Para a área de linguagens, para a área de matemática, tá? Então, tem a geral, aí tem a específica, que ela já vai para a área. E a gente tem das competências, né? Essas competências todas, as gerais, são 10 competências, tá? São 10 competências, é um texto grande que define ali cada uma das competências e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas. E a gente, para gravar essas 10 competências, porque depois elas são cobradas nas provas, né? A gente vai gravar palavras-chave. Então, por exemplo, a gente tem uma das competências é conhecimento, tá? Ó, conhecimento, certo? Conhecimento por quê? É o conhecimento sobre como é que a gente vai utilizar e continuar aprendendo e contribuindo com a sociedade, né? Contribuindo para o andar da carruagem, né? Ou seja, você vai também, através aí do conhecimento, né, despertar valores. E quais valores? Não são quaisquer valores, né? Que a base pressupõe para você desenvolver nos estudantes. São valores de ordem ética, então valores de justiça, valores de democracia, valores de uma sociedade inclusiva, porque pretende-se uma sociedade, um mundo melhor. Isso tudo vai perpassar a escola, né? Vai transcorrer dentro da escola. Afinal de contas, o país, a nação, com a BNCC, pretende uma formação de um povo, ok? Bom, uma outra competência, então, uma competência a gente já viu que é o conhecimento. Outra competência, tem tudo a ver também com o ambiente escolar, né? É o saber científico, ok? E saber científico, como é que a gente vai lidar com questões, por exemplo, dos diferentes conhecimentos? Então, olha, é um saber científico. Esse saber científico, ele é diferente de conhecimento porque ele se refere aí, por exemplo, às diferentes áreas para criar possibilidades, soluções para diversos problemas, né? Para outras questões, né? E vai proporcionar também no nosso estudante reflexão, análise crítica, pode desenvolver aí a imaginação, a criatividade, ou seja, esse saber científico tem aí uma finalidade, né? Para resolver essas questões todas, né? E para trabalhar com as questões também relacionadas, não só aos saberes específicos, né? Mas esses saberes científicos devem estar também a serviço da sociedade, né? A serviço da comunidade, de um modo geral. Bom, uma outra competência se refere a questões de ordem cultural. Então, a gente pode chamar de cultura, né? Uma palavra-chave para a gente não se esquecer. Por quê? É uma competência que vai trabalhar aí com habilidades e atitudes dos estudantes, né? De modo que eles sejam ativos, né? Sejam sujeitos protagonistas em relação às manifestações culturais. Então, eles não são só espectadores, mas também protagonistas da cultura, né? Produtores de cultura. Então, a cultura também é uma competência a ser aí desenvolvida como determinação pela Base Nacional Comum Curricular. Uma outra competência é a comunicação. E aí a comunicação vai entrar como uma maneira da gente utilizar a linguagem. Então, olha, entra aí a comunicação, ó, comunicação,
comunicação, de maneira que a gente vai utilizar aí, a linguagem para desenvolver no estudante, né, para que ele possa o quê? Se expressar, para que ele possa compartilhar informações, para que ele possa compartilhar experiências, dividir ideias, né? Então, se comunicar. Então, a competência da comunicação. E vejam que as competências, todas elas perpassam todas as disciplinas, né? Todas as áreas do conhecimento. Elas são gerais, então elas têm que ser trabalhadas em quaisquer disciplinas. Bem, a gente tem também uma outra competência, que são as tecnologias digitais. Olha só, as TICs, né? Ó, as tecnologias digitais, ok? Bom, e aí as tecnologias digitais, elas têm que ser entendidas e utilizadas, né, para que esse estudante tenha capacidade de, com autonomia e protagonismo, né, acessar as informações, divulgar informações, mas de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica, de uma maneira analítica, né, para não sair por aí reproduzindo, por exemplo, fake news, que ultimamente anda tão em moda, né? Então, para que nosso estudante consiga identificar o que é uma fake news e que, conforme outras competências, né, de conhecimento, de saber científico, de cultura e também de comunicação, a gente não pode sair por aí divulgando. Afinal de contas, a gente não quer um sujeito, né, o nosso estudante, a gente não quer desse estudante um ser crítico, um ser pensante, né, um ser, enfim, um protagonista e sério, que valorize as questões da democracia para uma sociedade inclusiva. Então, usar da tecnologia digital da maneira sábia, né? De uma maneira razoável e para resolver problemas e não para criar outros, né? Então, é assim que eles vão ser também protagonistas da própria vida. É assim que eles vão ser atuantes na sociedade de uma maneira autônoma, de uma maneira crítica e também reflexiva, ok? Bom, uma outra competência se refere ao mundo do trabalho, né? E por que se refere ao mundo do trabalho? Olha aqui, ó. Mundo do trabalho. Certo? Por que a gente se refere, tem, né, essa competência aí do mundo do trabalho? Porque a intenção é que o nosso estudante ele consiga fazer escolhas conscientes, que ele consiga fazer da sua vida um resultado de uma tomada de decisão que valorize aí as atitudes cidadãs, as atitudes críticas, as atitudes conscientes. Então ele vai fazer a sua opção pelo mundo do trabalho de uma maneira consciente, ele vai desenvolver ali o seu preparo, né, para a cidadania e, consequentemente, para o mundo do trabalho de uma maneira consciente, sabendo aquilo que ele está escolhendo e por que ele está escolhendo, né? Por que escolheu isso e não aquilo, enfim, né, para ter esta clareza, né? Outra competência, nossa, me fugiu a palavra, outra competência geral se refere, está muito ligado aí a essa questão, né, de conhecer e tomar boas decisões em relação ao mundo do trabalho, está muito relacionada, porque se reporta ao autoconhecimento. É isso mesmo. Ó, vou continuar as competências aqui, tá? Ela se refere a autoconhecimento, autoconhecimento, ou seja, conhecer-se, lidar com aspectos de ordem psicológica, lidar com aspectos de ordem emocional, se reconhecer, né? Entender quem é você no mundo, como é que você se comporta, por que você se comporta da maneira que se comporta, enfim, né? Ter essa clareza, ter este entendimento. Então, desenvolver aí, e isso pode ser feito em quaisquer disciplinas, né? Vocês estão vendo que cada uma dessas competências, elas têm que ser desenvolvidas em todas as disciplinas e servem para quaisquer disciplinas, quaisquer áreas do conhecimento
e também quaisquer momentos, né? Então, é aí saber conhecer a si mesmo, né? Compreender e lidar, né, com esses aspectos emocionais e também de ordem psicológica, porque quando a gente se conhece, a gente está conhecendo também o outro, né? Bom, e aí, ligado ao autoconhecimento também, você pode fazer aí um mecanismo para se lembrar, né, ligado ao autoconhecimento, mas também a comunicação. O que a gente tem como uma outra competência geral? A argumentação, é isso mesmo. Então, os estudantes devem ter o poder de argumentação, ó, argumentar, ok? Argumentar e sempre argumentar em fatos confiáveis, né? Sobre dados, informações de uma fonte fidedigna para defender aí as suas ideias e defender ideias com base nos direitos humanos, respeitando o meio ambiente, com uma consciência socioambiental e também pensando aí na natureza, no planeta, num consumo responsável. Então, é saber argumentar a partir de dados e de informações coerentes, né, sérios, e não se pautar aí em falas que não levam a nada ou, na maioria das vezes, só levam a conflitos e discussões, ok? Bom, uma outra competência, né? Seria qual? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona competência, por exemplo, a empatia. Ó, empatia e cooperação, tá? Cooperação, certo? Bom, essa competência geral, né, de empatia e cooperação, ela tá aí para trabalhar fundamentalmente por meio do diálogo, né? Porque, afinal de contas, eu vou estabelecer uma relação de empatia com o outro, né? Eu vou ter empatia com o outro comigo, e aí nós podemos colaborar uns com os outros. Então, essa questão aí da empatia, da colaboração, da cooperação, por meio do diálogo, entendendo as diferenças, identificando diferentes saberes, conhecimentos, identidades, culturas e superando quaisquer possibilidades de preconceito, ok? Então, empatia e cooperação aí para riscar o preconceito da sociedade de uma vez por todas, né? Porque é inaceitável as coisas que a gente tem visto aí na nossa sociedade. Bom, e para terminar aí, uma 10ª competência geral, a gente tem uma palavra-chave como responsabilidade, ó, responsabilidade. Para que essa responsabilidade? Para tomar a decisão certa, para fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Beleza? Assim, a grosso modo é isso, né? Por quê? Essa tomada de decisão, ela tem que ser consciente. E ela tem que ser consciente e coerente. Tem que coadunar com o quê? Com valores éticos, com valores democráticos, com valores de solidariedade, né? Visando também a sustentabilidade do planeta. Beleza? Bom, a gente já viu que a BNCC ela vai trabalhar com as 3 etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a gente vai ver aqui, por exemplo, em relação à educação infantil, deixa eu pegar aqui, ó. Opa, peraí, aqui. Em relação à educação infantil, a BNCC ela trabalha com eixos, né? Eixos estruturantes, eixos que vão ser a mola mestra aí da educação infantil. Por exemplo, interação, ó, interação e brincar, tá? E brincar. Por quê? A ideia é que as crianças de 0 a 5 anos, né, que pegam aí a educação infantil, que é creche pré-escola, para que a criança consolide ali a sua aprendizagem,
nessas bases, né, de interação e de brincadeiras. Ou seja, a partir da brincadeira e da interação é que vão se desenvolvendo as estruturas, as habilidades, as competências que são tão importantes ao longo da vida para essas pessoas, né, para essas crianças. E a educação infantil ainda conta na BNCC com direitos de aprendizagem, certo? E são 6 os direitos de aprendizagem. Então, a gente tem, ó, direitos de aprendizagem, certo? Isso, aprendizagem na educação infantil, ok? São 6 os direitos de aprendizagem, tá? E quais são eles? Ó, conviver, brincar, explorar, participar, expressar-se, que é um P, né? Expressar-se, ok? E conhecer-se. Coloquei os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, ok. Então, são aí os 6 direitos de aprendizagem, tá? Então, educação infantil, interação e brincadeira, 6 direitos de aprendizagem. Agora, não é só isso, né? A educação infantil ainda conta com campos de experiência. Por que campos de experiência? Porque ela não vai ter áreas de conhecimento como tem no ensino fundamental e no ensino médio. Mas na educação infantil temos campos de experiência, tá? Então temos os direitos de aprendizagem e temos também, ó, campos de experiência. E os campos de experiências são 5. Ok? Coloca aí 5 para você lembrar, não se esquecer, enfim. E campos de experiência, quais são? Primeiro, a ordem não é hierárquica, né? Falei primeiro, podia ser o segundo, terceiro, enfim. Ó, é o quê? O eu, o outro e o nós, tá? Isso é um campo de experiência. Outro campo de experiência é corpo, gesto e movimentos. Outro campo de conhecimento da educação infantil, de campo de experiência, não é de conhecimento. Ó, eu me enganando, né? E enganando vocês também. Campo de experiência na educação infantil. O eu, o outro e o nós. Outro campo de experiência. Corpo, gesto e movimento. Outro campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Outro campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E tem mais o último, né, campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Belezinha? Esses são os campos de experiência da educação infantil. E aí a gente tem no ensino fundamental, na continuação, né, da educação básica, a gente tem no ensino fundamental e no ensino médio áreas de conhecimento. E aqui então são áreas, tá? Áreas de conhecimento. Ok? Ó, áreas de conhecimento. E quais são essas áreas de conhecimento? Por exemplo, no ensino fundamental, tá? No ensino fundamental a gente tem linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, certo? Por sua vez, essas áreas de conhecimento, elas se subdividem. Por exemplo, em língua portuguesa, de linguagens, né? Em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área de conhecimento de matemática vai ter a disciplina, né, o conhecimento em matemática, de ciências, em ciências, né, ciências da natureza é ciências, e ciências humanas é geografia e história, tá? E ensino religioso, certo? Então, os componentes curriculares, eles estão divididos em unidades temáticas, tá? Então,
A gente tem também, olha só, unidades temáticas, certo? E cada unidade temática, ela vai ter um conjunto, né, de objetos ali do conhecimento que vão conversar com eles vão conversar com as respectivas habilidades nos diferentes anos, ciclos, enfim, né, que as formações todas que tiverem aí nas escolas. Bom, de qualquer forma, as unidades temáticas, elas servem para organizar os conteúdos, beleza? Então, unidade temática vai organizar os conteúdos, que são os objetos do conhecimento, que por sua vez, e de forma que o professor conduz aí, né, ele vai desenvolver habilidades e essas habilidades vão levar ao quê? Ao desenvolvimento das competências propostas pela base. Entendeu que o círculo vai se fechando? Então, olha só, a unidade temática, ela se refere, isso aqui é um E, tá? Ela se refere, né? Ela vai organizar os objetos, ó, objetos do conhecimento. Ah, professora, que objetos do conhecimento são esses? Os conteúdos, ok? Os conteúdos que você vai trabalhar, que, por sua vez, vão desenvolver as habilidades. Proporcionar o desenvolvimento, né, de habilidades e também de competências. E aí, as competências gerais e as competências específicas. Tudo certo? Vamos resolver a questão? Olha, aqui nossa primeira questão, 2021, Banca MEUESC, Prefeitura de Paula Sola, lá em Santa Catarina, para professor de educação infantil. Vamos lá. A inserção das 10 competências da BNCC tem como uma das suas premissas assegurar ao estudante o seu desenvolvimento, o direito de exercer a cidadania e o seu ingresso no mundo do trabalho. Beleza, isso está, inclusive, num ordenamento jurídico maior, né? E está também na BNCC. Bom, qual das competências gerais da BNCC traz por princípio o exercício, a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, inventar soluções com base no conhecimento das diferentes áreas. E aí, gente, é comunicação? Não, né? Comunicação não me parece ser uma competência aí que vai levantar hipóteses, né? Que tem uma abordagem própria de ciências. É conhecimento? Também não está me parecendo, né? Que vai investigar a causa, que vai elaborar e testar a hipótese, até pode ser, né? Mas tem uma abordagem própria? Não está aparecendo. Um repertório cultural? Igualmente não, né? Isto aqui está aparecendo e qual competência, se não, olha, pensamento científico, né? Porque, afinal de contas, olha, uma abordagem própria das ciências tem ligação direta com o conhecimento científico, com uma postura crítica, com uma postura criativa. Portanto, pessoal que gabaritou comigo, qual é a alternativa correta da primeira questão? Alternativa D. Muito bem. Todo mundo aí gabaritando junto comigo. Bora lá resolver mais. 2021, a MEUESC, Palma Sola, professor de educação infantil. Considerando que na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como, olha só, eixos estruturantes. A gente viu hoje, hein? As interações e a brincadeira, beleza, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em
5 campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência constituem, então, o que é que tem nos campos de experiência? Vamos lá. Um arranjo curricular que reflete a identidade da escola, sua missão e seus valores? Não, né? Isso aqui está equivocado. Construídos com toda a comunidade escolar, os campos de experiência dão o direcionamento para garantir o aprendizado dos alunos e como ele será alcançado. Uma parte aí que até pode ser, mas não é a nossa alternativa, definitivamente. Vamos lá para B. B, um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças, tá? Vai respeitar os saberes, vai investigar conhecimentos prévios, né? E seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Ao que tudo indica é a nossa alternativa, até porque as crianças, já desde a educação infantil, elas são protagonistas e podem sim ser produtoras de cultura. Então, além de partilharem aí esse patrimônio cultural, elas também produzem cultura. Vamos ver as outras para ver se tem alguma questão que seja melhor, né? C. Um arranjo curricular elaborado pelo professor, já está equivocado aqui, né? Mas vamos terminar de ler, porque não pode ser só elaborado pelo professor. Se a gente está pensando em uma sociedade inclusiva, uma sociedade democrática e mais justa, a gente está pensando aí uma possibilidade maior do que só elaborado pelo professor, né? Para definir o tema da aula da educação infantil, seu objetivo exatamente será ensinado a metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado, entre outras coisas. Quer dizer, além de tudo, a avaliação na educação infantil não é para verificar se houve ou não a assimilação. Isso aqui é outro equívoco. Definitivamente não é a nossa alternativa. E D, um arranjo curricular que reúne os objetivos que se deseja alcançar, as metas a cumprir, gente, e os sonhos a realizar na educação infantil. Pera lá, né? O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma à vida aos campos de experiência a serem trabalhados na educação infantil. Claro que não. Portanto, corroborando aí a nossa alternativa correta, alternativa B, um arranjo curricular que acolhe as situações de experiência concreta na vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Portanto, nossa alternativa correta da segunda questão é a alternativa B de bora lá terminar de resolver essas questões. Vamos lá, terceira questão, 2021, Banca MEOESC, Prefeitura de Palma Sola, professor de Educação Infantil. A BNCC foi legitimada pela Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, né? E sua elaboração se deu com a participação de estados, Distrito Federal e municípios, contando ainda com a colaboração da comunidade educacional e da sociedade, ou seja, a BNCC é o fruto aí de uma construção coletiva. Considere as afirmativas relacionadas à BNCC, né? Registre V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, homologada em 20 de dezembro de 2017, a BNCC definiu 10 competências gerais a serem implementadas pelas instituições públicas e privadas, ou seja, ela é obrigatória para todos, tá? Tanto públicas quanto privadas, e inseridas no currículo pedagógico a partir de 2019. E aí, gente, isso aqui tá certo ou tá errado? Muito bem! Tá corretíssimo, é verdadeiro. Por quê? Sim, ela foi homologada, olha, em 20 de dezembro, na véspera do Natal, né, do recesso aí de final de ano, do ano de 2017, o que significa que as escolas tiveram todo o ano de 2018 para se adaptarem, fazerem aí os ajustes necessários para que
a partir de 2019 já começassem o ano, belezinha, tudo conforme a BNCC, ok? Então, frase correta. Vamos lá, segunda frase. A BNCC traz orientações para que as instituições de educação básica e seus profissionais possam modificar e ou adaptar o currículo com novas concepções a serem incluídas no planejamento pedagógico feito nas escolas, trazendo metodologias prontas para serem aplicadas pelos professores. Quer dizer, vai trazer uma técnica pronta? Isso é tecnicismo, né? Isso aqui não existe. Tecnologia ou técnica ou estratégia ou metodologia pronta, isso a gente já ultrapassou, né? A BNCC dá liberdade, ela dá autonomia para as escolas, inclusive desenvolverem os próprios currículos, respeitando ali, né, a parte curricular comum, né, a parte comum também, a parte diversificada, enfim, cada esfera ali do currículo. Então, não cabe impor uma metodologia, não cabe impor uma maneira de se trabalhar. Então, esta frase aqui está incorreta, portanto, F de falso. Vamos lá para outra frase. A inserção das 10 competências na BNCC tem como uma das suas premissas assegurar ao estudante o seu desenvolvimento, direito de exercer a cidadania e seu ingresso no mundo do trabalho. Perfeito! Exatamente isso que está pressuposto pelas 10 competências, né? É para trabalhar e desenvolver a cidadania e preparar o estudante para o mundo do trabalho. Então, também está correta. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta nos itens acima, de cima a baixo. Então, VVV não, VVF não, FVV não, só pode ser a alternativa correta, letra D, VFV. Nossa Senhora, você tá aí só gabaritando, né? Beleza! Vamos lá, tem mais duas questões. Nossa penúltima questão, olha lá, 2022, banca FCM, Prefeitura de Timóteo, Minas Gerais, prova para pedagogo. Considerando que recomenda a LDB, né, e a BNCC, uma escola pretende atualizar o projeto político pedagógico, PPP, e incorporar ao currículo, né, novas propostas pedagógicas. Ela está localizada em um bairro industrial e é frequentada por crianças de várias nacionalidades. Considere esse contexto e informe se verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a organização de currículos, com base nas recomendações tanto da Lei de Diretrizes e Bases, né, da LDBN, né, e da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá, ó, a aplicação do conhecimento na vida real, o valor do contexto para dar sentido ao que se pretende e o protagonismo do estudante em uma aprendizagem são quesitos a observar. Beleza, é isso mesmo, né? A gente quer essa interação com a vida cotidiana do estudante. Então, as coisas têm que fazer sentido, então tem que ter um contexto, não dá para estudar por estudar. Isso tem que ter uma ligação com a sua vida prática, imediata. Portanto, isso está correto, ok? Bom, vamos lá. Segunda frase. Em todas as etapas da educação básica, os currículos devem ter base nacional comum e uma parte diversificada. Beleza. Que será definida pelos conselhos de classe das escolas. Belezinha ou não belezinha? Olha só. Pensando aqui na educação básica, todos têm que ter uma base nacional comum e uma parte diversificada, que será definida pelos conselhos de classe. Não, né? Pelos conselhos de escola, não pelo conselho de classe. Cuidado, hein? Atenção para você não sair lendo aí correndo, porque conselho de classe vai existir só no ensino fundamental e no ensino médio, e é para decidir
casos de avaliação e de conduta, enfim. Conselho de classe, gente, é outra coisa, tá? Não vai definir aquilo que vai constar no currículo como parte diversificada. Quem faz essa definição é o conselho de escola. Portanto, nossa frase aqui está falsa, equivocada. Quase que você caiu, né? Bom, eu confesso que quase caí, eu tive que ler com atenção. E é isso que você tem que prestar atenção na hora da prova. Ficar ligado nas palavrinhas, porque as bancas, elas querem te derrubar, né? Então elas vão trocar uma vírgula, uma palavrinha, e aí pronto, passou, batido, já viu, né? Dançou. Terceira frase. O conhecimento curricular deverá ser contextualizado pela realidade global, histórica, econômica e individual da escola e do seu alunado. Quer dizer, global, histórica, econômica e individual da escola. Não, né? O conhecimento curricular, ele tem que ser relacionado e tem que estar contextualizado no local. Né? Nada de ficar abrindo aí para demais, para a realidade global. Se eu estou pensando na realidade global, eu não estou considerando a individualidade da minha escola, eu não estou considerando a localidade, a comunidade. Portanto, é uma frase que também está equivocada, portanto, falsa. Essa eu sei também que você não errou. Vamos lá para a próxima. Ó, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente, tá? Conteúdo de que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes. Perfeito. Isso também tem que estar no currículo do ensino fundamental, tá? Questões que tratam de violência doméstica, questões que tratam dos direitos das crianças e dos adolescentes. Enfim, é para empoderar aí essas crianças para que elas tenham um desenvolvimento mais crítico, analítico, reflexivo e sejam protagonistas das próprias vidas. Portanto, esse currículo, sim, tem que contemplar estas questões. Vamos para a nossa última frase. Ó, a parte diversificada do currículo definida em cada sistema de ensino deverá estar harmonizada a BNCC, beleza, até aqui ok, então cada escola faz a sua, cada sistema, a rede de ensino vai desenvolver a sua parte diversificada, que tem que ter relação ali com a BNCC, tá? E ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Agora sim, né? Agora sim, eu vou pegar essas questões todas e vou articular com a parte diversificada. Belezinha? Vamos lá? Ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Falso logo de cara não é, falso logo de cara não é, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E nossa alternativa correta, que eu tenho certeza também que você gabaritou, a alternativa C para a nossa quarta questão. Vamos fazer a última? Olha aqui, nossa última questão. 2022, banca FCN, Prefeitura de Timóteo, Minas Gerais, professor 1. Avalie o que se afirma em relação aos fundamentos históricos estabelecidos pela BNCC. 2019. Vamos lá. 1. A relação entre o que é básico e o que é comum, né? Parte diversificada, parte comum. E o que é diverso em matéria curricular confirma que as competências e diretrizes são comuns e os currículos são diversos. Quer dizer, o que se fala em relação às diretrizes, a base é geral, é comum para todos, mas cada escola, cada sistema vai desenvolver o seu currículo, portanto, os currículos são variados, são diversos, são diversificados. Perfeito, né? Isso está correto, essa frase está corretíssima, aí acatando o que a Base Nacional Comum Curricular assim determina. 2. O foco do currículo estabelece que os conteúdos curriculares estão a serviço
do desenvolvimento de competências e orienta as aprendizagens essenciais e não apenas propõe conteúdos mínimos. Correto. A BNCC é exatamente isso. Ela orienta, ela fala de conteúdos curriculares que têm que servir às competências. Então, você tem que trabalhar as competências gerais, depois as competências específicas, né? E aí, aprofundando. Portanto, esta frase está corretíssima. Tá ok? Você não tem que trabalhar só o conteúdo mínimo. Até porque na Base Nacional Comum Curricular não tem lá definido o que é mínimo, né? Você tem que estabelecer aí a base, ela é comum para todos, não é um mínimo para se trabalhar nas escolas, ok? 3. O desenvolvimento o desenvolvimento de competências como marca da discussão pedagógica e social das últimas décadas destaca exclusivamente a dimensão cognitiva da finalidade do ensino. Quer dizer, exclusivamente a dimensão cognitiva? Claro que não, porque a BNCC ela está pressupondo aí uma formação do alunado, né, dos estudantes de forma integrada, de forma integral, de maneira holística. E aí tem que desenvolver questões de ordem física, questões de ordem emocional, questões de ordem psicológica e também questões de ordem cognitiva. E não exclusivamente cognitiva. Não é só o pensamento, não é só o cognitivo que tem que se trabalhar nas escolas, mas a integralidade dos estudantes. Portanto, esta frase aqui está equivocada, está errada. 4. As competências gerais são valorizadas por meio da indicação clara do que os alunos devem saber e saber fazer para desenvolver o saber ser e conviver. Perfeito. Não é só para saber ser, né? Não é só saber, não é só desenvolver atitudes, mas também habilidades, competências. Então, competência de conviver, competência da empatia. Lembra que a gente viu no começo do vídeo? Portanto, olha, estão corretos aqui A1, A2 e A4. Vamos lá, 1 e 2 não, 1, 2 e 4. Perfeitamente, você gabaritou esse também, né? E aí, ó, a alternativa correta, a alternativa B. Já deu seu like no vídeo? Bacana, legal, porque assim o vídeo cresce, o canal também, e chega aí a outras pessoas, assim como chegou para você, e pode contribuir com o estudo de outras pessoas também. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui no canal, que a gente trabalha com vocês. Belezinha? Um beijo grande, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.